para a gente aqui, perguntas para edificar, tá bom? A gente não está aqui para passar tempo não, ou para entreter, ou para animar, porque aqui não tem nenhum Silvio Santos e nenhum Gugu, tá bom? A gente tem aula aqui para trazer, para edificar a vida. Quem é um voluntário aí para vir aqui na frente? Então eu vou fazer duas perguntas. É duas perguntas básicas, irmão. É duas perguntas para você falar. Não é para dizer, olha, não é aquelas perguntas que você diz assim, professor pergunta para você, olha para cá, professor pergunta algo, aí você diz assim, sim, professor. Aquela velha pergunta, aquela velha coisa assim, o professor está dando aula lá na frente e fez assim, quantos entenderam? Quem é que faz isso na escola aí? E às vezes nem entendeu, né? Quantos estão preparados para fazer a prova para a semana? E às vezes nem dá. Então esse momento aqui é o momento de você falar, ou perguntar algo, aí alguém vai e fala, tá bom, quem quer vir aqui à frente? Voluntário aí, agora eu vou sentar, já falei não. Uma pessoa aí, voluntário? Vou fazer que nem uma passada? Não, de fora, filho. De fora que de casa já tem aí, mano. Esse aqui gosta de conversar, não? Vamos ver se ele vai saber responder aqui, tá bom? Tá inspirado? Tá inspirado? Aí, como eu falei no último culto jovem, vocês é que vão ajudar a ganhar o brinde. Se vocês acharem que a resposta dele não foi boa, então não vai ganhar, não. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, Josué. Josué, por que o ficar não é da vontade de Deus? Esse tal de ficar, né? Que hoje ainda é em moda aí fora, e a gente percebe que, infelizmente, adentrou, né, em algumas igrejas. Eu pergunto a você, por que o ficar não é algo de Deus? E se é de Deus, você não me dizer se é ou se não é. Eu queria ouvir a tua opinião. Lá em Romanos capítulo 12, verso 1 diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Pois se a gente ficar, a partir do momento que nós ficamos, estamos degredindo o templo do Senhor. E ficar é prostituição, como transferiu o corpo. Eu tô bonzinho hoje. Tô bonzinho. Tá bom. Só uma pergunta. Já me convenceu. Mais um, porque eu tô bonzinho, eu quero dar mais brinde. Cadê? Namorado de Bruno ali? Quer vir não? Quer vir não? Bruno. Não, mulheres representando, uma mulher representando. Só tá vindo homem. Ieda. Ô Ieda. Hã? Bota o microfone. Venha, mano. Quer vir? Vem tu que você aprontou para ela, vem? Vem! Cadê, Rafael? Nós chamamos aí, Rafael, representando a tua igreja? Cadê? Vem cá. Cadê? Não fala, Jôs, tem coração, não é? Aqui todo mundo é aprovado, tá bom? Não tem nada de reprovado, não. Aquele ali, ó, que me deu CD, que tá por trás do namorado de Bruna. Esse aí. Não vi, não? Fazer a pergunta, quer participar? Olha aí, parabéns. A coragem é uma coisa maravilhosa. Uma coisa é certa, você não vai ser reprovado. Você vem aqui para passar. Pronto, Wagner. Wagner, tem dó de ir, tem dó por toda a madrugada. Paz, Senhor, meus irmãos. Nessa madrugada nós vamos ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, Deus te abençoe, Wagner. Wagner, eu quero fazer uma pergunta simples para você. Eu não vou convertido, já tem tempo para fazer um novo convertido, né? Eu ainda vou convertido, tá bom? Qualquer coisa você vai ajudar aí no nome do Senhor Jesus. Então eu vou fazer uma pergunta bem simples para você, mais simples ainda. O que é para você, Wagner, o jovem cristão ele fazer diferença? Quando é que você sabe assim que o jovem ele faz diferença para Deus? O que é fazer diferença? A gente fala tudo isso na igreja, eu acho que você já ouviu o Rafael falar isso lá na reunião, né? Alguma coisa desse tipo. Não, eu pensei em fazer diferença, aquela coisa toda, aquele jeito de Rafael, alguma coisa assim. Então, quando é que o jovem está fazendo diferença? Quando é na tua visão, no teu olhar? A minha visão é que o jovem faz a diferença dele hoje é observar a palavra do Senhor, conforme a palavra dele, pregar a palavra dele, que lá em Mateus diz que 28, no versículo, diz que ele tem que ir por todo pregar o evangelho. Então, eu
criatura. Então a gente tem que ter essa missão e Deus dá uma ordenança para a gente fazer a diferença, que é pregar a palavra dele. Parabéns. Agora uma mulher, né? Cadê? Pode ser uma opinião. Porque a gente já faz tanta coisa do pneu aqui, é tanta dinâmica, é tanta filme, é tanta coisa, que eu quero ouvir o pessoal de fora também. Né? Tem alguma jovem aí? Eu queria uma jovem. Tem uma jovem? Pelo menos, olha, eu já vou fazer isso aqui a segunda vez. Já é 4 homens já. Uma mulher. Vamos lá? Vou dar somente 2 segundos. Vai dar um agora. Qual é o nome? Vanessa, tá bom? Vanessa vem lá da igreja de... Eu também quero... Rafael depois vai... O pessoal lá vai parabenizar ou vai acochar você? Tô dando uma convertida, não. Não tem como tempo. Então posso fazer uma pergunta difícil. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, amado. Na tua visão, quais são as características assim, de um jovem cristão? Quais são as características? Não, o jovem cristão, ele é assim, assim, assim. Algumas características, você identifica assim, não, você olha para ele, olha para ela e diz assim, não, aquele jovem realmente é um jovem cristão, é um jovem de Deus, por isso, por isso, por isso. Para mim, o jovem que tem as características cristãs é aquele que anda na contramão do mundo, fazendo a vontade do Senhor. Que ele não venha se autodizer que é crente, mas que Deus fale através dele, através das obras dele. Para mim, isso é um cristão. Foi bem apresentada a mulher, né? Deus abençoe, para por aqui, tá bom? Próximo culto jovem tem mais, se Deus quiser.